nós enfrentamos certa tribulação, a primeira coisa que a gente vai colocar no nosso coração é: Jesus não me ama. A primeira seta que Satanás joga diretamente na minha mente e no meu coração é: Jesus não te ama. Porque se ele te amasse, ele tinha feito alguma coisa e você não estava passando por isso. É mentira ou é verdade? E ainda Satanás envia os mensageiros dele para chegar até você. Rapaz, mas tu não falou que Jesus ia fazer isso, isso e isso? Que Jesus é esse? E tu fica como? Engolindo seco. Ah, se eu pudesse falar Jesus, eu ia xingar ele até, mas eu não posso porque eu sou crente. Ah, minha velha carne queria tacar o soco na cara dela, mas eu não posso porque eu sou crente. Aleluia, Jesus. Ah, se o meu espírito fosse o espírito de Pedro, eu ia cortar essa orelha dela até umas horas, mas eu não posso porque eu sou crente. Aleluia. É ou não é, irmãos? É assim que acontece. 4 dias já que o homem morreu. Creio eu que a fé delas, Larissa, já está abalada, porque elas não querem saber mais de Jesus, porque ele falou uma coisa e aconteceu outra. Só que ele falou que era o quê? No final. Ele não falou que era no meio. Ele falou que a morte não seria para a glória delas, mas seria para a glória de Deus. Aleluia, Percebe Jesus. que tem coisas que você vai enfrentar, sim, e que Deus vai te dar uma ordem, e que você vai caminhar debaixo desta ordem. Mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa que não esteja de acordo com aquilo que você espera, com aquilo que você almeja, não pare. Não pare. Não olhe para trás, porque a mensagem não veio de homem, mas a mensagem veio do próprio Cristo sobre a tua história. Eu não sei se hoje você está paralisado ou paralisada, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: ei, tu parou por quê? Tu ficou ali por quê? Tu está olhando para um lado, para o outro por quê? Porque eu falei que ia acontecer e vai acontecer. Então perceba, entra comigo aqui nesta mensagem. Tem 4 dias que ele está morto e elas ficam desesperadas, creio eu. E no versículo de número 20, Marta vai ouvir que Jesus vinha e ela vai sair desesperada ao seu encontro. Entretanto, Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha a crise aí. Olha a crise aí. Essa crise que o crente às vezes passa. Ei, irmão, vamos lá no culto. Jesus vai estar lá. Ou nada, eu quero ficar em casa. A aflição bateu tanto na porta de Maria que ela olhou para: Jesus está vindo, legal, mas eu vou ficar em casa. Eu não quero saber de Jesus não. Entretanto, Marta, quando ela ouve que ele está vindo, ela vai diretamente ao encontro de Jesus. Existem aqui 2 tipos de cristãos: aquele que está passando por uma situação e sabe que só Jesus pode resolver, e quando sabe que Jesus está próximo dele e que ele está falando com Jesus ali, e ele tem uma certa intimidade com Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é correr diretamente para os braços de Jesus. Só que existe outro tipo, aquele que a aflição bate na porta e para, e fica dentro de casa e fala: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir o Senhor, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não quero saber mais de ministério. Senhor, está aqui minha casa, pode pegar, está aqui meus filhos, pode pegar, está aqui todo mundo, eu não aguento mais, eu só quero ficar em casa.
Desse jeito. Porque tem momentos que a gente passa crise e que a gente só quer ficar eu e eu. Não quero saber nem da presença de Deus. Que a gente fala, Jesus, eu estou fechando a porta e nem quero que o Senhor entre aqui dentro da minha casa. Não quero. Percebe que Maria está passando por uma crise. Porque ela recebeu uma mensagem e aconteceu outra coisa. Só que nós não podemos ser igual Maria, que ficamos sentados dentro de casa, sabendo que Jesus pode fazer. Porque a gente sabe que Ele pode. Só que tem coisas que Ele precisa colocar em nós uma atitude, uma tomada de decisão. Porque percebe que são as duas irmãs, só que a decisão, a atitude é totalmente diferente uma da outra. Enquanto uma fica sentada dentro de casa, olhando e curtindo aquele luto ali, a outra vai diretamente correndo até Jesus. E nós precisamos ser assim. Quando a luta bate na nossa porta, nós não devemos abaixar a cabeça e ficar cabisbaixo dentro de casa. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é recorrer ao nosso Pai Celestial que está no céu, porque só Ele pode mudar a situação da nossa história. Não adianta você querer correr para a sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor, para o seu líder. Não adianta, porque a chave da vitória não é pastor, não é líder, mas é Jesus de Nazaré. Então Marta vai correndo e Maria fica lá e pronto. E Marta vai dizer a Jesus: Senhor, olha isso aqui, como a gente está falando. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente já falou: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a gente atrela Jesus no tempo e o tempo ao passado. Percebe que neste momento Marta está enquadrando Jesus ao passado, porque ela fala: se tu estivesse, ou seja, no passado, ele não estaria morto, ele não teria morrido. Olha só o quanto que Marta nos mostra que nós somos falhos. Por quê? Porque Jesus, irmãos, não está atrelado ao passado. Jesus não está atrelado também somente ao presente. Jesus também não está somente atrelado ao futuro. Jesus, ele não está atrelado a nada. Ele não está atrelado ao tempo, porque ele sempre vai ser e sempre vai continuar sendo. Então percebe que Marta, ela vai olhar com seus olhos carnais. Ela não olha somente com os olhos espirituais. Neste primeiro momento, ela somente olha ali, somente para a sua dor, somente para a sua tribulação, e fala para Jesus: olha, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Quantas e quantas vezes nós, enquanto estamos passando por situações que não é conforme nós queremos, nós olhamos com o nosso olhar carnal e falamos: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido. Mas a abordagem dela poderia ser diferente, porque ela poderia ter falado: Senhor, a tua mensagem foi, ele não teria morrido, e agora o Senhor chegou, e que se o Senhor chegou, agora ele vai ressuscitar. Ela poderia ter falado isso, sim ou não? Poderia, mas ela não fala. Ela simplesmente fica com aquilo que a dor está falando dentro do coração. Quantas e quantas vezes a dor faz com que a nossa fé é afastada. Quantas e quantas vezes a dor faz com que a nossa fé ela diminua. Quantas e quantas vezes a dor faz com que a gente se esquece da presença de Deus. Quantas e quantas vezes a dor faz com que nós esquecemos da grandeza daquele que nós somos filhos.
assim aconteceu com Marta. E ela vai desabafar e falar: olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Só que Jesus, ele vai lhe trazer uma mensagem, uma palavra de conforto e esperança para aquela mulher. E ele vai falar para ela: olha, teu irmão há de ressuscitar, há de viver, em outras traduções. E ela vai falar: olha, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o tanto que a fé dela estava menor do que um grão de mostarda. Muito menor. Porque a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é mais ou menos desse tamanho aqui, a gente move circunstâncias, move montanhas. Só que perceba que ele libera a palavra para ela, e ela está tão machucada com essa notícia, com essa dor, que ela nem sequer, ela disse, ela vai crer que ele há de ressuscitar naquele momento. Mas ela vai falar: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que ele vai. Mas eu posso conjecturar, a Bíblia não nos traz, não nos fala sobre isso, mas eu imagino que ela responde isso para ele e pensa: mas eu queria que ele ressuscitasse agora. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu queria agora. E em nenhum momento ela crê na palavra que Jesus liberou para ela daquela situação. Quantas vezes a gente está passando por um cenário e Jesus libera uma palavra para a gente, e a gente está tão atordoado que a gente nem sequer presta atenção nesta palavra, e a gente olha e fala: tá, eu sei que o Senhor pode fazer futuramente. Só que ele fala: é agora. Versículo de número 25, irmãos, vai ser a maior mensagem a qual Jesus vai deixar registrado neste momento. Aqui é o versículo chave, o versículo de número 25, porque Jesus, ele vai falar para ela: eu sou. Olha o que ele vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Perceba que ele está falando: ei, minha filha, acorda. Tu está olhando é para quem é a ressurreição. Tu está olhando é para quem é a vida. Tu está olhando para qualquer um não. Tu está olhando é para aquele que é para aquele que pode. Deus está falando com você nesta noite e te relembrando: hoje você está na casa daquele que pode. Hoje você está na casa daquele que é. Hoje você está na casa daquele que faz. Então percebe que Jesus, ele libera esta mensagem e ele diz: eu sou a ressurreição, meu filho. Eu sou. Não é fulano é, ciclano é, ou não. Eu sou. Então ele libera essa mensagem aqui. E ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que ele não está falando tão somente aqui sobre o físico, mas ele está